Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, nossa, muito poderoso, tirado de um estudo devocional, a força da constância. Sabe, tudo começa com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Quando aparece um obstáculo, uma dificuldade que a gente não estava esperando, qual é a nossa primeira reação? É uma daquelas perguntas universais, né? E a resposta, ela pode definir muita coisa na nossa jornada. Então, vamos lá, vamos entender isso a fundo. Para a gente captar a verdadeira força da constância, a primeira coisa é saber o que ela realmente significa, segundo esse estudo. E já adianto, é bem mais do que só, sabe, persistir. E aqui está a definição principal que o texto traz. Olha que interessante. Constância é permanecer firme diante da resistência. A ideia não é evitar o problema de jeito nenhum. É sobre não vacilar, não tremer na base quando os desafios, que a gente sabe que vêm, aparecem no caminho. E é aqui que a coisa fica muito interessante. O estudo faz uma distinção crucial, porque vamos combinar, persistir quando está tudo bem e quando o vento está a favor é uma coisa. Agora, a constância que a gente está falando aqui, isso é uma ação, é uma resistência ativa. É sobre se manter de pé justamente quando o mar fica agitado. É uma postura totalmente proativa, não é só deixar a vida levar. Beleza, e isso leva a gente para outra pergunta, né? Tá, mas por que essa tal de constância é tão importante assim? O que faz dela uma peça tão central nessa jornada de fé que o estudo descreve? E a resposta do texto é bem direta. A constância não é um opcional, sabe? Não é um extra que a gente pode ter ou não. Pelo contrário, ela é apresentada como uma virtude essencial, quase como um pilar mesmo, fundamental na vida cristã. Certo, mas como é que a gente desenvolve essa virtude? Bom, o estudo aponta que as provações, os momentos difíceis, têm um propósito. Não são acidentes de percurso. Elas vêm para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa determinação. É bem nesses momentos que a nossa verdadeira força aparece. E claro, que a nossa confiança nas promessas de Deus fica mais sólida. Agora a gente vai avançar para um ponto que, para mim, é talvez a virada de chave mais poderosa de todo esse estudo. A ideia é a seguinte: e se os desafios não fossem só obstáculos? E se eles fossem, na verdade, oportunidades disfarçadas? Essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. A constância na fé permite que a oposição nos fortaleça em vez de nos parar. Pensa bem nisso. A mesma oposição, a mesma força que poderia derrubar alguém, acaba virando uma ferramenta para fortalecer. É uma inversão completa da lógica do medo, né? E aqui está o pulo do gato. Isso não acontece no piloto automático. O texto deixa claro que permitir que a oposição nos fortaleça é uma escolha consciente, uma decisão que a gente precisa tomar todo dia, de olhar para o desafio e ver ali uma chance de amadurecer. O estudo, então, descreve quase que um passo a passo desse processo de crescimento. Primeiro, encarar a resistência de frente, sem fugir. É nesse confronto que a gente é moldado, preparado para coisas maiores. E o mais importante, é aí que a gente aprende a depender de Deus de verdade. Ok, e tudo isso, todo esse processo, leva a gente para onde? Qual é o resultado final? Qual é a promessa por trás de toda essa perseverança que o estudo tanto fala? A mensagem aqui é super direta. Existe uma ligação que não dá para quebrar entre o ato de perseverar com constância e o cumprimento de uma promessa. Ou seja, perseverar não é um esforço jogado fora, não é em vão. Tem um destino, um objetivo claro a ser alcançado. E a base de toda essa reflexão do estudo está nesta passagem de Hebreus. Olha só. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar para que recebam o que ele prometeu. É o fechamento perfeito de todo o raciocínio, né? A perseverança é o caminho para a gente receber o que foi prometido. Então, para a gente fechar esta análise, fica uma pergunta no ar. Depois de tudo isso que a gente viu, como é que podemos começar a transformar os desafios de hoje em verdadeiras oportunidades para o amanhã? É uma reflexão bem poderosa para a gente levar para a vida.